Sí. Olá, buenos dias, buenas tardes, queridos colegas de la red Lilacs y PVS. Nosotros empezamos entonces la sesión virtual sobre indización de documentos. Como siempre, yo voy a compartir bien rápido aquí para que ustedes puedan ver que estamos já em la segunda sesión. Solo un segundo, aquí está. Entonces, para acceder a toda la documentación de esta capacitación, solo hay que acceder a el sitio de Lilacs y aquí en el menú sobre hay sesiones virtuales. En estas sesiones virtuales, ustedes van a elegir la sesión de indización de documentos de 2022. ¿Está bien? Este año, entonces, nosotros estamos empezando, ¿no? Reintroduciendo los principios básicos de indización y la clase pasada fue realmente este tema de principios básicos. Y ahora, en esta sesión, vamos a tener el tema de descriptores primarios y secundarios, o sea, cómo nosotros hacemos la distinción de descriptores primarios y secundarios. Y para facilitar la sesión de hoy, nosotros tenemos las dos expertas en este tema, que es María Anália Conceição y Ana Lúcia Vigili. Entonces, ya paso la palabra a ella para que tengamos tiempo suficiente para discutir este tema. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Entonces vamos a empezar nuestra segunda sesión. ¿Están oyendo bien? Sí. Entonces vamos a empezar com o tema de descritores primários e secundários, como Sueli já apresentou. O objetivo e temas a tratar. O objetivo é conceptualizar e dar orientações sobre as regras de indização, segundo a metodologia Lilacs, para distinguir descritores primários e secundários. Vamos dar a definição desses dois tipos de descritores, também a quantidade de descritores por documento, a regra de 3, que é usada quando há mais de 3 descritores em uma mesma hierarquia. Vamos mostrar como agrupar. A profundidade de indização, também abordaremos, que é o grado que indicamos dependendo do documento. Coordenação de descritores, que é a combinação de um descritor com outro para representar um tema. E teremos um quiz. E exemplos de indização, que será apresentado por Ana Lúcia Vigili. Depois apresentaremos também a tarefa 2. Descritores primários e secundários. Depois que hacemos a leitura técnica, necessitamos traduzir os descritores segundo o DexMesh, de acordo com o DexMesh. A seleção de um descritor, como primário ou secundário, depende da importância do conceito em el documento. Aqui uma foto mostrando que há vários elementos. Vamos ver como hacemos essa comparação com os descritores primários e secundários. Os descritores primários representam o tema central do artículo, do documento, não só artículo.
pode ser uma tese, um livro. O elemento principal em esta foto aparece em primeiro plano. Assim, podemos comparar com os descritores primários. Aparece em primeiro plano. Generalmente, são descritores primários. Generalmente, enfermidades, compostos químicos ou fármacos, drogas, términos de anatomia, periodôncio, aqui, depois vou mostrar a hierarquia desse periodôncio, que é um órgano. Então, o órgano vai ser indicado, vou mostrar já. Vai ser indicado quando discutido. Ou seja, se o periodôncio for discutido, vai ser indicado. Agora, se for a inflamação do periodôncio, a indicação será por periodontites. Veamos a hierarquia. Periodôncio é um termo anatômico, está dentro de boca, dentição. Então, vamos indicar sempre por el mais específico e conforme a discussão. Volvendo a nossa apresentação. Então, já temos essa explicação. O órgano indicado quando discutido. Sempre mirar as notas de indicação, que vamos falar mais adelante. A categoria de terapêutica também, generalmente, se indica como primário. Organismos, aqui temos o exemplo de microbactério, pode ser um vírus, pode ser um parásito, um hongo. Funções, como exemplo, salivação. Se estes descritores não são o ponto focal, pode ser indicado como secundário, se relevante. Sempre analisar a importância do termo e a relevância. Agora, os secundários representam conceitos que especificam ou qualificam ou complementam um descritor primário, ou também a discussão do tema. Indicar solamente se são discutidos, ou quando há uma coordenação, por exemplo, prevalência, o descritor prevalência, incidência, às vezes aparece em el título, mas não foi muito mencionado, pero é importante porque é um término que vai ser coordenação. Conceitos mencionados não serão indicados, solamente mencionados. Agora, fazendo a comparação com a foto, o pájaro que aparece em el hondo é o secundário, é o nosso descritor secundário. Primeiro plano já indicamos como primário. E o pájaro marrom como secundário. Generalmente são descritores secundários. Generalmente, sim? Técnicas, métodos de investigação, conceitos epidemiológicos, como eu disse, incidência, prevalência, são conceitos epidemiológicos. Tipos de estudo, estudos transversais, estudos retrospectivos, estudos prospectivos, há vários tipos de estudos. É importante indicar para que seja recuperado por esse termo. Animais estudados experimentalmente, também é importante, sempre que está no documento.
atributos de enfermedades, enfermedade aguda, enfermidade crônica, mas adelante vamos a ver a nota de indicação destes. Modelos e métodos estadísticos, generalmente secundária também. E se estes descritores são discutidos como tema central, pode ser indicado primário. E a exceção são as regiões geográficas e países, que são sempre secundários, não se olvidem. Quantidade de descritores por documento, agora. O máximo de 6 descritores para, como descritor primário, no campo de primário, e 20 como secundário, hasta 20. Se há a necessidade de mais de 3 descritores, se pode aplicar a regra de 3. Vamos a ver o que é a regra de 3. Aqui temos a hierarquia de enfermedades cardiovasculares. Se o documento está falando de discutindo 4 temas, 4 conceitos, arritmia sinusal, fibrilação atrial e mais 2 que ser, vamos indicar por arritmias cardíacas, sim? Os demais términos, se o indicador acreditar que é importante, se há uma discussão substancial, pode ser indicado como secundário, sim? Outro exemplo é antropometria. É da categoria de técnicas, que generalmente é secundário, mas também, se há muitos términos que estão sendo discutidos, podemos indicar por antropometria. Pode ser, aparecer como primário também, mas é mais comum secundário. Agora, sobre profundidade de indicação. Artigos originais, que são aqueles artigos de investigação de campo com sujeitos, ensaios clínicos, meta-análise, revisão sistemática, esses são indicados com mais profundidade, ou seja, com mais especificidade. Agora, monográfico, teses, dissertações, informe de casos, revisão, artigos de revisão, biografia, obituário, carta e editorial, são indicados com menos profundidade, sim? Ou seja, indicado com menos descritores. Coordenação de descritores. A metodologia Lilacs utiliza o sistema coordenado. O contenido dos documentos são expresso por la combinação ou coordenação de descritores. Vamos a ver 2 formas: descritores pré-coordenados e descritores pós-coordenados. Descritores pré-coordenados são términos que foram previamente criados por la combinação de 2 ou mais términos. A indicação deve ser por el término pré-coordenado. Se acuerden de esto quando há index. Exemplo, estudos sobre conjuntivitis hemorrágica aguda. Indicar com o término que há index, conjuntivitis hemorrágica aguda. E no conjuntivitis hemorrágia, mas enfermidade aguda. Combinação, ele pós-coordenado agora.
é a combinação de dois ou mais descritores para representar um determinado assunto. Esta coordenação é hecha em el momento de la indização ou em la recuperação. Exemplo, um documento com o tema Qualidade de vida entre estudantes de enfermeria de uma instituição de educação superior, indicado e recuperado com qualidade de vida, estudantes de enfermeria e instituições de ensinança superior. Tudo isso porque não há um descritor para cada título, sim? Então hacemos esta coordenação, pós-coordenação. Agora é o momento de nosso quiz. Vamos aceder el slido.com, escrevam em Google slido.com e o número 298847. Vou abrir acá e já podem ir llenando. A pergunta é: quais términos generalmente são descritores primários? Quais términos? De qual hierarquia, podemos dizer? Vamos, já temos um. Sim, esse mesmo, enfermedades. Sim, que mais? Temos vários. Drogas, compostos químicos e drogas. Anatomia, sim, términos anatômicos. Compostos químicos e drogas. Enfermedades está em destaque, porque é bastante utilizado como primário. Órgãos, sim, que são os termos anatômicos. Terapêutica, pusieron, e funções. Que mais? Temos 16 personas. Podem poner todos que se acuerdam, ¿sí? Hasta agora, medicamentos, que as drogas, sim. Organismos, sim. Doenças, em português, enfermedades, sim. Está quedando bonito. Temos 23 pessoas. Quem no logo, é só poner o número acá, ¿sí? O número que é 298847. ¿Sí? Creo que já temos uma nuvem bonita. Temos 28 pessoas que llenaram acá, ¿sí? Podemos. Então, vamos a ver agora. Déjame cerrar acá. Temos 30 pessoas. Creio que já temos
uma nuvem bonita, suficiente para discutirmos, sim? Para praticarmos, em verdade. É importante saber quais termos são primários, ajuda muitíssimo em el momento de la selección de um descritor. Com el tempo, se queda quase automático reconhecer os descritores primários e secundários com essas instruções, sim? É muito importante. Então, vou encerrar acá. E volvemos a nossa apresentação. Então, vimos que enfermidades, termos de anatomia, organismo, compostos químicos e terapêutica, ou seja, de la hierarquia de terapêutica, funções também. Agora, sobre exemplos de indização, vou parar de compartilhar. Ana Lúcia vai seguir. Sí, ahora soy yo. Gracias, Anália. Entonces, me voy a compartir la pantalla y vamos seguir ahora con ejemplos de la teoría. A ver. De la práctica, de la teoría práctica. Sí. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. 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 Entonces, empezando, vamos a ver ejemplos con enunciado temático. ¿Qué es enunciado temático? Es un recurso didáctico para enseñar la indización. Es el tema de un documento, es mucho más que un título, es un enunciado temático. Entonces, el primer ejemplo, prevalencia de periodontitis crónica como factor de riesgo cardiovascular. En primer lugar, se analiza para ver los puntos principales que van a ser los descriptores primarios. Tenemos una enfermedad, periodontitis, que es la inflamación del periodoncio, que Anália dijo en la diapositiva. Pero acá se ve que va a ser discutido la enfermedad y no el órgano. Entonces vamos a indicar solo la enfermedad, periodontitis, que es crónica, y también hay otra enfermedad, una enfermedad cardiovascular. Entonces, como primarios, tenemos las dos enfermedades. Y miren, el descriptor es periodontitis crónica, porque es un precoordinado, ya hay este precoordinado. Mucha atención en el DEX, en la búsqueda, a veces hay precoordinados. ¿Y cuáles son los términos que van a complementar este enunciado? Prevalencia, factor de riesgo. Entonces, tenemos estos dos descriptores. Y en la nota de indización, prevalencia, coordine como secundario con enfermedad y epidemiología como calificador. Entonces, ya tenemos los primarios con epidemiología, que é outro tipo de coordenação, coordenação com os calificadores. Vamos a ver em outras capacitações, melhor isso. E factores de risco, há uma nota também em DEX, coordine como secundário com enfermidade específica, que em este caso vão ser
vai ser enfermedades cardiovasculares. Outro exemplo, predictores de qualidade de vida em pacientes com enfermidade hepática crônica em Colômbia. Mirando este enunciado, vemos qualidade de vida, que é o ponto principal, então vai ser primário. Há uma enfermidade hepática. E mirando el DEX, não há enfermidade hepática crônica, pero há hepatopatias. Então, não há esse pré-coordenado. Então, temos hepatopatias, que é a enfermidade do hígado. E predictores, o crônica e Colômbia. Predictores, mirando o index, há predicção. Pero predicção index é algo com futurologia, que é a predição da natureza, como predição de uma inundação. Em inglês é forecasting, que não é este caso, porque acá é um predictor de alguém que está com uma enfermidade. E há a palavra, o descriptor, melhor dizendo, pronóstico, que é a predição de las consequências de uma enfermidade. Esta é a nota de alcance. E se vai a indicar, está com dúvida, se vai usar predição, pronóstico, se pode fazer uma búsqueda em la base de dados e ver artículos e documentos que são semelhantes a esse enunciado, para ver como foi indicado. Sí, muitas vezes temos dúvida. E mirem, agora voltando à enfermidade que é crônica. Não há o pré-coordenado, pero há enfermidade crônica. Sua nota diz, primário solamente quando general, usualmente secundário, com a enfermidade como primário. Sim? E pronóstico também há uma nota, primário solamente quando general, coordene como secundário com a enfermidade, que é o caso deste enunciado. E Colômbia, que vai a ser sempre descriptor secundário, o país. Agora, um artigo indicado muito interessante, que este artigo, em verdade, é uma carta. Mirem. Oi? É uma carta. E que diz a carta? O título, Diagnóstico Diferencial de uveitis em la consulta del reumatólogo. Vamos a ver pouco, uns trocitos de la carta. Senhor editor, já sabemos que é uma carta. Habla pouco de consultas em el título e há uma discussão pequena sobre consultas. Uveitis. Uveitis é uma enfermidade de la uvea. La uvea é uma estrutura de los ojos. Uvea, em português, né? Então, a pessoa estava com dolor em los ojos. E miren, a pessoa já sabemos quem é. Apresentamos, em el segundo parágrafo, apresentamos o caso de uma mulher de 46 anos. Então, já sabemos que é uma carta e um informe de caso, porque vai a discutir este caso desta mulher que chegou com dolor em los ojos, insuficiência renal e
y fueron hechos muchos exámenes, incluso biopsia renal, y se diagnosticó con essa síndrome TINO, que é síndrome de nefrites túbulo-intersticial aguda. É uma entidade pouco frequente e desconhecida. Então foi um reto para o reumatólogo chegar até o diagnóstico. E por isso é diagnóstico diferencial. Então, vamos a ver em el DEX já diagnóstico diferencial, a enfermidade de uveitis e esta síndrome TINO. A ver passo a passo. Primeiro, diagnóstico diferencial. Aí está em DEX, em técnicas, em la hierarquia. Então, já sabemos que provavelmente vai ser secundário. ¿Sí? Sí, miren. Y diagnóstico diferencial, que es determinación de la enfermedad que está sufriendo un paciente. En la nota de indiciación, dos palabras. Miren, imitativo y simulado. A veces los autores usan términos como esse y no está descrito diagnóstico diferencial. Y la jerarquía puede indicar el aspecto. Está en la jerarquía diagnóstico, entonces las enfermedades van a ser indiciadas, vamos a coordinar, van a ser indiciadas con diagnóstico, porque este es el punto central de la carta. Un poco más, vamos a ver ahora uveitis, enfermedades de la úvea. Enfermedades já sabemos que generalmente são primários e não há término pré-coordenado, uveitis bilateral aguda. Este bilateral es decir que são os dois ojos, isso não se indica, pero se indica aguda. Pero não há pré-coordenado uveitis aguda. Mira, uveitis em la nota, general ou não especificada, prefiro específicos. Em esta carta não foi especificada o tipo de uveitis, só se dice uveitis. Então, vamos a indicar com uveitis. Este vai ser nosso específico. O mais específico de la jerarquia para nós vai ser uveitis. Outro término é la síndrome, que é TINO. Então, podemos começar em el DEX a buscar por TINO, T-I-N-U. TINO, não há. Pero há nefritis túbulo intersticial, que é de la jerarquia de enfermedades. Miren, o sinônimo nefritis túbulo intersticial, que remite ao descritor oficial nefritis intersticial. E, então, como não há pré-coordenado, nós outros podemos fazer uma pós-coordenação. Pero esta enfermidade é uma síndrome. E como vamos fazer com esta síndrome? Existe o término síndrome solo, que é secundário, miren, em el DEX secundário, e há uma regra que está acá, em la diapositiva. Ela é a regra do manual de Lilacs. Há em manual NLM e também em Lilacs. Se o síndrome não se encontra em el DEX, indicar por los aspectos predominantes.
que puede ser las enfermedades, sinales, sintomas, como lo describe el autor, e agregar síndrome como secundário. E enfermedade aguda, em la nota dijo, usualmente secundário com enfermidade específica como primário. E também em manual de indicação, enfermedades agudas serão indicadas por la enfermedade específica e enfermedade aguda, sem calificador, como secundário. Então, já temos nossa indicação, vamos a ver, que como primários, uveites e nefrites intersticial, que vão a vir com diagnóstico calificador, é uma coordenação, e como secundário, diagnóstico diferencial, enfermidade aguda e síndrome. Estes são dois termos para pós-coordenar com as duas enfermedades. Visita consultório médico, sim, porque houve discussão sobre consulta médica, porque a pessoa foi ao reumatólogo e tinha dolor em los ojos e problemas de nefrites, então houve esta discussão sobre consulta multidisciplinar. E também já temos os precodificados, a mulher, humanos, feminino, adulto, indicar todos os términos, e tipo de publicação vão ser dois, carta, informes de casos. Está listo, porque uma carta, informe de casos, não leva a uma indicação mais profunda. Então, é suficiente essa. Sim? Então, estes foram os exemplos, e vocês podem treinar em la tarea 2 e determinar quais são os descriptores primários e secundários para alguns enunciados temáticos, sim? Espero que todos hagam la tarea, porque quanto mais indicam, mais fácil se queda. E em la próxima sessão, vamos a ver precodificados e tipos de publicação. 26 de mayo, el cuarto jueves de mayo, a las 12 horas, el mismo horario. Y en la referencia tenemos para estudiar más, incluso Indexing Online Training Course, que es muy bueno, nuestro manual, el DEX, ¿sí? Entonces es eso, gracias. Vou a sair, vou parar de compartilhar e vamos a responder as perguntas. Déjame ver aqui. Gracias, Anália, Ana Lúcia. Como sempre, uma apresentação bastante clara, ¿no? Y me gustaría también aclarar, ¿no?, que estas presentaciones que estamos realizando en conjunto. Entonces, además de Anália y Ana Lúcia, que son las principales responsables por la creación de estas presentaciones, también están participando de la discusión, de la revisión, los miembros de la red de indicadores, ¿está bien? Entonces, me gustaría dar este reconocimiento a este grupo que siempre participa con nosotros y siempre contribuye con mejorías, ¿no? Ana Fontana está con su mano alzada, déjame ver, creo que Laís, tú logras, déjame ver si logro cambiar.
Dale, Ana Fontan, tú logras abrir tu micrófono ahora. Ana. Todavía no. Ana, ahora, ¿qué tal? ¿Logras hablar? Pero tú tienes alguna duda, Ana? No Ana puedo abrir micrófono. Ella escribió en el chat, entonces creo que su mano alzada no era una duda, ¿no? Ya me respondieron, gracias. Entonces yo creo que la duda que Ana Fontan había escrito anteriormente era sobre el enunciado. ¿Tú ves aquí, Ana Lúcia? A ver. Que es enunciado, ¿es eso la duda? Sí, Es... ahí hubo una respuesta de Cibele también. No sé si quieres ahí comentar. Sí, es enunciado temático, es el conteúdo del documento ya definido por el indicador. No precisa ser el título. Es porque ya sabemos que no se indica por el título. El título, empezamos por el título, después del objetivo y las otras sesiones. Pero para ser mais didático em uma apresentação, em uma classe como Cibele, hacemos um resumen, um tema, as palavras principais de um documento para fazer uma indicação, para ser mais rápidos e eficientes. É isso. Sí. Incluso esta fue una contribución de Cibele, ¿no? Nosotros Sí. siempre hablamos título, pero cuando ella habló, pero no debemos hacer la indicación por el título, ¿no? Entonces ahí, entonces, ¿cómo vamos a llamar esto que estamos trabajando, ¿no? Sí. Incluso porque todos los ejemplos que nosotros damos en los ejemplos que son didácticos, ¿no? Nosotros construimos los títulos, nos inspiramos en títulos de artículos o documentos y ahí hacemos algunos cambios para hacerlo más didáctico. Entonces, pero cuando vamos a hacer realmente la indicación, generalmente partimos, como dijo Ana Lúcia, del título y del objetivo, pero el análisis es en todo el documento. Entonces, gracias, Cibele, por contestar aquí en el chat y también por la sugerencia que prontamente aceptamos. Sí. Analia. Quero comentar sobre lo que escreveu Cláudia em el chat. Olá a todos, noto que por lo general uso bastante descritores primários, 8 a 10, e promédio e muito poucos secundários. Então, como Ana Lúcia mostrou em la carta que preparamos, o documento para o exercício, a demonstração, estava em el título, diagnóstico diferencial, pero mirando a nota, vimos que era um descritor secundário. Então, foi indicado como secundário, mas enfermidade aguda, quedou 4 ou 5, não me acuerdo, secundário, e solo 2 primários. Então, esse cuidado que temos que ter em el momento da seleção de um descritor como primário. E se há necessidade, como mostramos, aplicamos as regras de 3 para não quedar muitos, porque a vezes tem muitos assuntos que seriam primários, pero podemos agrupar na hierarquia sempre que possível.
¿sí? Não sei se continua com dúvida, pero creo que es eso. A ver, creo que no hay más dudas. Déjame ver aquí. Entonces, la cantidad, generalmente nosotros incluimos, ¿no? Asignamos hasta 6 descriptores primarios y 20 secundarios, ¿no? Entonces, y es el suficiente. Dificilmente necesitamos de más que 6, pero sí es el máximo 7, pero no es tan común, no. Lo más común es que tengamos 6 y es suficiente para describir la mayoría de los documentos. Como indicio, autopercepción del paciente sobre su salud. Hay que buscar en el texto primero, ¿no? Revisar. Autopercepção, sem mirar o DEX, penso que é de la hierarquia de psicologia. Provavelmente vai indicar com o calificador psicologia. Aspecto vamos ter mais adelante sobre calificadores, uma sessão especial sobre calificadores. Pero este tema de percepción no es la primera vez que vemos, ¿no? Esta duda. Por lo menos me acuerdo de ver que hubo algunas veces hay que leer la definición del descriptor, el alcance del descriptor y chequear su jerarquía. Porque hay este descriptor, ali. percepción. Sí, no es autoimagen. Sí, yo voy a buscar. Enquanto isso, me parece que há uma pergunta aqui de Cecília. Déjame ver aqui. E se em el documento a indiciar se habla de uma enfermedade bem específica de um país? Por exemplo, Bolívia. Bolívia seria um descriptor primário ou secundário? Nália, Ana Lúcia. Ubicações geográficas e países sempre secundário, nunca primário, nunca. Por quê? Descritor, isto é uma concepção minha. Descritor pode ser indicado primário se pode ser indicado solito. ¿Sí? Por exemplo, se indico Bolívia primário, não tem sentido. ¿Sí? Então, creio que a regra partiu desta concepção, não sei. Pero em Medline, o programa de indicação não era permitido indicar como primário. Não temos isso, pero a regra é sempre secundário. ¿Sí? Porque quando estamos falando de Bolívia como primário, esse é o ponto focal. Então, se hubiera uma oportunidade de utilizar como primário, era sobre Bolívia, a história de Bolívia. Sim, ¿no? Aí teria o complemento, história. Sim, então, por isso é que não utilizamos regiões geográficas como primário, e sim como secundário, porque generalmente estamos falando de uma enfermidade que ocorre bastante em Bolívia. Então, o descriptor primário é a enfermidade e o descriptor secundário que ubica onde ocorre esta enfermedade é Bolívia. Por isso é que hacemos este tipo de coordenação, principalmente se estamos falando de estudos epidemiológicos, não? Marilda, hubo uma colaboração, ela encontrou autoimagem em
em DEX, porque há percepção, pero percepção não leva o calificador psicologia, leva fisiologia, então creio que não vai ser percepção, pero há autoimagem, que é a categoria F, que é de psicologia. Ah, então... Hay que revisar el artículo, yo creo. Sí, sí, siempre. Pero yo interpreto como la opinión que tiene el paciente de su salud. Entonces, es esto que yo estaba pensando. Puede no ser autoimagen, puede no ser. Por esto es que es importante revisar el artículo. Si existe autoimagen... Sí, existe autoimagen, pero Ana Fontán dijo que no es autoimagen. Sí, esto yo había leído también, por esto es que no de su imagen corporal, ¿sí? Entonces, sería mejor buscar un poco más dentro del DEX para ver si encontramos un descriptor más adecuado. Aparentemente, no es autoimagen, aparentemente. Percepção está na hierarquia de psiquiatria e psicologia. Vou mostrar. Ah, sim? Sim. Sim. Me acuerdo de já haver uma discussão sobre este tema de percepção, porque parece que hace falta, ¿no? Algunos descriptores aí para descrever este tipo de artículo sobre percepção de sí, pero cuando está, no sé si es el caso de enfermedad o no, sin ver el artículo es bastante difícil. Está mirando? Sim. Então, psiquiatria e a nota, processos por el cual reconhecido interpreta a natureza e significado de um estímulo sensorial. Pero, apesar de a despeito, não sei, de la definição de la nota de alcance, está em la hierarquia de processos mentais, está dentro de processos mentais. Este cuidado que temos que ter, además de ler a nota, mirar a hierarquia. Então, se a percepção... Perdão, dale. Además de ler a nota, mirar a hierarquia, que é um processo mental, então, é o calificador em el outro descritor, e cabe psicologia, pone psicologia, el calificador psicologia. Pero... sim. Entendeu? Sim. Ficou claro? Um descritor, quando analisamos o aspecto, miramos um descritor, a hierarquia, a nota, e para poner um calificador em el outro. É comum a ser esse processo. Mas esse é um tema para uma outra sessão. Sim. Ana, depois nos envia por correo el enlace al texto completo del artículo para que podamos revisar. Hay comentarios aquí. Déjame ver. Cláudia, en este artículo percepción no parecería aplicarse a autoimagen o autopercepción. Un ejemplo interesante. Sí, es verdad. Por eso después, si Ana nos envía, hay aquí también de Leonardo, satisfacción del paciente, que también aborda ese asunto. Yo no sé, hay que revisar los artículos. O problema, Sueli, é que é uma carta e é um informe de casos. É del artículo que estamos revisando. Não foi? Percepção? Não é um artículo de Ana? Agora me quedé. Não, mi artigo não é de outra Ana.
Es de Ana Fontan, que está con la duda. No es de la presentación. Sí. No, de la presentación no. No, entonces está bien. Después nos envía Ana Fontan, por favor. Sí. Ahora sí. Bien, ¿hay más dudas aquí? Es bueno, ¿no? Cuando tenemos dudas y podemos discutir, porque siempre vamos a tener dudas. Entonces, nos envíen ahí que intentamos buscar un descriptor que te ayude ahí a hacer la indiciación, ¿está bien? A veces veces no hay. Sí, a veces tenemos que hacer una post-coordinación, usar más de un descriptor, que esa es la post-coordinación. Sí. Entonces nos envía, por favor, Ana Fontan, porque ahora nos quedamos curiosas y queremos ver el artículo para ver si logramos encontrar. Pero este tema de percepción, autopercepción, me acuerdo de ya haber visto y que era difícil realmente porque no había un descriptor listo para este tema. Bien, creo que hablamos de todas las dudas aquí. Aguardamos a Ana Fontan enviar este artículo y ya invito a los colegas para... No me están llegando los temas semanales de capacitación. A veces me llegan al spam. Ay, esto puede ocurrir, Rosa. ¿Sabe por qué? Es que nosotros enviamos por nuestro correo de vir.lilacs@pajo.org. Y hoy día los correos están identificando esos que no son personales, ¿sabe? Y ahí envían directamente al spam. Entonces, ¿qué pido? Es que cuando vea un correo de vir.lilacs, hay otros, ¿no? De Vireme, que ya pinche en el botón derecho del ratón y elija como no es basura. Porque ahí, por un tiempo, creo que va en su caja de entrada, ¿no? De su correo, ¿está bien? Hay una configuración ahí cuando pinches en el botón derecho del ratón, ¿está bien? Sí. Bien, entonces, queridas y queridos, déjame ver dónde están ustedes para sacar una foto bien linda. No veo a casi nadie. Ah, Alicia, qué linda. Rafael, Karen, Dara, Lucy, María Regina. ¿Dónde está Pedro, Ofelia, Marilia, Lesbi, Julia, Camila? A mí me gusta ver a ustedes. Jane, está sin cámara. No, no me diga esto. Rosa también. No, así no. Estamos en muchos. Ah, veo a Cecilia, Regina, ahora veo Camila, Eunice. Ay, Eunice están 3 personas. Ay, qué bueno. 4. No, hay muchas personas ahí con Eunice. Después nos envía, por favor, los nombres. Sí, por favor. ¿Dónde es, Eunice? Creo que es Venezuela. ¿Es Eunice de Venezuela? ¿O no? ¿Dónde está? Bien, yo voy a sacar entonces algunas fotos. ¿Está bien? Déjame ver dónde está mi. Aquí. ¿Listas? ¿Listos? Sonrisa. Muchas gracias. Yo creo que más personas sacaron fotos. Allen, ay, que nunca había visto a Allen. Ahora estoy viendo. Marilia Batista,
Cibele, Eunice, están muchos ahí. Bien, entonces yo he sacado una foto y entonces nos aguardamos a ustedes en la próxima sesión. Muchas gracias. Y queden atentos a sus correos, por favor. Todas las semanas tenemos capacitación. Todos los miércoles tenemos sesión virtual. Y en el segundo jueves y cuarto jueves tenemos capacitación. ¿Ok? Entonces queden atentos a sus correos. Todo lunes, todos lunes por la tarde enviamos la agenda de la semana. Pero siempre hay el miércoles y segundo jueves y cuarto jueves hay capacitación. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias y aguardamos a ustedes en las próximas sesiones.